Disse, porém, Rute: Não me instes para que te deixe, e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Bom, esse texto é muito lindo, né? E muitas vezes é pregado em casamentos e tal. Mas de quem ele está falando? Ele está falando de uma declaração de uma nora para a sua sogra. É, gente, uma nora para a sua sogra. E não é qualquer nora, não. É a Ruth. Ruth, a melhor nora que você vai encontrar em toda a Bíblia. E ela era estrangeira, gente. Ela era moabita e a sua sogra era israelita. A sua sogra era Noemi. Noemi saiu de Israel para procurar comida, estava um tempo ruim lá em Israel. Ela foi com seu marido e seus dois filhos. Porém, o tempo passou, né? Eles casaram, os filhos, e os filhos faleceram. O esposo faleceu e ela ficou com as suas duas noras, Orfa e Ruth. E Noemi devia ser uma sogra maravilhosa, porque as duas não queriam abandonar Noemi. E Noemi falou: não, voltem para casa de vocês, para casa dos pais de vocês, não vou poder dar outros filhos para vocês se casarem. Voltem para os seus deuses, né? Mas Orfa foi, né? Orfa se despediu dela e foi. Mas Ruth não abandonou Noemi. Não só não abandonou Noemi, né? Como prometeu, fez essa promessa, e cuidou de Noemi. Ela se colocou numa função totalmente vulnerável, porque ela era uma mulher estrangeira, né? Elas voltaram para Israel, ela era uma mulher estrangeira, poderia acontecer várias coisas com ela naquela época, né? Viúva, mas ela fez de tudo para cuidar de Noemi, foi buscar espigas, e isso não passou desapercebido, né? O Senhor olhou para Ruth, para a fidelidade de Ruth, né? Eu estava vendo a história de Ruth, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através da história de Ruth? E ele falou: a lealdade, a fidelidade de Ruth. Gente, Ruth, ela não tinha direito, né, a ter uma herança, né, em Israel, assim, né, e ela não só, né, ela alcançou graça diante de Boaz, né, ela foi muito sábia, seguiu os conselhos de Noemi, a sua sogra, e o Senhor abençoou a Ruth de uma forma que ela casou, né, com Boaz. E muito interessante, leia um livro de Ruth, porque fala, né, quando ela vai aos pés de Boaz. E Boaz, nesse caso, representa, né, o Senhor Jesus, o nosso remidor, aquele que pagou, né, pegou as nossas dificuldades, pagou as nossas dívidas e se casou, né, com Ruth. Ruth era uma estrangeira representando a gente, né, que era um povo gentil, não tinha direito, né, a ser filho de Deus, não tinha direito a ser, né, filho de Abraão, entre aspas, mas Jesus pagou o preço, né? Jesus teve misericórdia de nós. E até hoje, se nós formos aos pés do Senhor Jesus, nós encontraremos graça. Mas nós precisamos ser leais, fiéis, como Ruth. Ruth não abandonou sua sogra nos momentos de dificuldade, né? Nós não podemos esquecer, né, do que o Senhor tem feito por nós, né, dos momentos, né, difíceis que nós já passamos. Com certeza ela já tinha passado por momentos difíceis com a sua sogra antes, e ela lembrou, né, do cuidado dela e ficou com ela até o fim. E o Senhor honrou Ruth, honrou a Noemi. Noemi tinha perdido todas as suas esperanças. Ela tinha falado para o povo quando chegou lá. Ela chegou lá em Israel, o povo falou assim: essa é Noemi, não acredito. Ela: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque o Senhor se esqueceu de mim, estou amargurada. Mas, e Deus tem misericórdia, né, de Noemi. O Senhor deve ter olhado assim: você não sabe o que eu estou aprontando aqui para você. O Senhor abriu as portas, Ruth se casou, né, com Boaz, um homem importante, né, restituiu ali as propriedades de Noemi, e não só isso, né, Ruth teve um filho, né, e esse filho
foi da descendência, né, de Davi, né, um rei de Israel, né, que foi anos depois, e da descendência do Senhor Jesus. Olha que privilégio. E nós também, nós que não tínhamos direito, nós podemos, né, fazer parte da família do Senhor Jesus. Por merecimento nosso? Não. Mas o Senhor, Ele olha para nós, né? Ele olha para o nosso coração. E Ele está buscando, né, fidelidade, lealdade, né, da nossa parte. Será que nós podemos dizer como Ruth falou com a sua sogra, né? Essa fidelidade. Será que nós temos sido como Noemi, né? Porque Noemi deve ter dado um testemunho muito bom de serva para que a Ruth quisesse abandonar, né, o seu povo, né, os deuses que ela servia, para servir ao Deus da sua sogra, para servir ali diante do povo da sua sogra. É uma coisa que vale a pena refletir.